Oi, boa noite a todos. Então vamos lá, gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Osilene, Luan, como é que vocês estão? Bem, como é que está sendo a semana? Cheio de trabalhos. Tá baixando? Bastante trabalho? Graças Isso a é Deus. bom, não é? É, com É, certeza. bom. É isso, é importante estar com bastante trabalho, é o momento de ninguém reclamar que está com trabalho, né? Porque tem muita gente precisando de trabalho, muita gente realmente agora chegando no momento de passar aperto, de dar desespero. Então, que bom que a gente está aqui, que bom que que vocês conseguem estar aqui. E vamos lá, que bom que hoje é quinta, que eu tô com vocês e vamos ver se a gente faz essa quinta-feira valer a pena. Continuando na aula de hoje, é a terceira aula que a gente vai falar e finalizar a questão dos indicadores de RH. Vocês veem que a gente está gastando uma boa carga horária em cima de indicadores, porque não adianta, gente, o que a gente faz e não mede, fica perdido. Né? Em organização, assim, eu fiz, tá, então me mostra. Eu não medi, né? Aqui a piada, a história conta, né? Você tava lá, mas cadê a foto? Não tem foto, não serve, né? Cadê o mapa de desempenho? Não tem como. Como é que eu vou saber se eu melhorei esse ano, se eu comparar? Então, assim, indicadores são fundamentais no trabalho de um gestor e não podia ser diferente na área de gestão de pessoas, que hoje tem um reconhecimento estratégico dentro da organização. Então, falando aqui dos indicadores de performance, né? A gente vai continuar. Reclamações trabalhistas. A gente já falou de vários indicadores, agora a gente começa a chegar na linha final e vai tudo se amarrar e fazer sentido de uma só vez. Reclamação trabalhista. Como é que a gente mede, como é que a gente acompanha esse indicador? Número de reclamações trabalhistas num determinado... volta, dedo nervoso. Número de reclamações trabalhistas, isso normalmente é medido em 12 meses, não há necessidade de fazer uma medição de 6, ou trimestral, ou mensal. Pode até ser, vamos pensar, tipo, pós-Covid, você talvez tenha aí um boom, empresas que não atuaram de forma muito correta, e aí vão ter que investigar se foi só nesse retorno, nesses últimos 2 meses, se isso vai continuar, enfim. Mas, via de regra, no mercado, até como nós o conhecemos até então, normalmente se faz essa medição em 12 meses. Algumas situações estão sendo ainda um pouco incógnita para todos nós em RH. Né? Se isso vai continuar, se vai ser nesse ritmo, o que vem de transformação, porque não tem cartilha, o aprendizado está sendo pondo o pé no chão mesmo, iniciando a caminhada. Então, a gente define, a gente vai medir número de reclamações trabalhistas dentro do período de 12 meses, quantidade de colaboradores que foram desligados nesses 12 meses dessa medição, e aí a gente vai ter número de reclamações trabalhistas dividida pela quantidade de desligamentos vezes 100, a gente vai ter o percentual de reclamações trabalhistas num determinado período. Não dá para falar em percentual aceitável, isso varia muito conforme os segmentos. Indústria tem uma performance diferente do varejo, do comércio. Normalmente, comércio tem um pouco uma quantidade, um percentual mais alto que os demais segmentos. O que eu tenho aqui? E o principal, né? Não adianta só eu constatar, olha, né? Meu índice trabalhista caiu ou aumentou. Ok, eu preciso avaliar o que levou, quais são as causas que levam, que demandam uma RT, uma reclamação trabalhista, e o que isso provoca na minha empresa, o que eu preciso fazer para evitar, para traçar uma estratégia. Então, como gestor, não basta identificar, eu tenho que identificar e ter um plano de ação para manter, melhorar ou, enfim, segurar essa sangria. Aqui eu elenquei apenas as 5 principais causas, que são as mais citadas de reclamações trabalhistas. Uma delas é hora extra em excesso, vocês devem ter tido essa abordagem na aula de direito.
Então, assim, também não é objetivo entrar, aprofundar muito nisso, mas é entender quando é que uma hora extra se torna motivo de reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista, ela vai para aquilo que não deu certo, aquilo que frustrou, aquilo que chateou. Então, a legislação reza que todo trabalhador pode fazer hora extra, sempre no máximo 2 horas por dia, e desde que isso não se torne uma rotina, porque se eu tiver, eu, Cristina, toda semana eu tenho que trabalhar 1 hora a mais, que seja, ou no máximo 2, e isso tem sido contínuo, semana após semana, não apenas uma demanda. Então, por exemplo, agora na questão da pandemia, eu estou trabalhando muito mesmo, né? Esquece 8 horas, são 10, 12, às vezes 14, né? De madrugada o colaborador me liga que está indo para o hospital acompanhar alguém, e eu não posso falar assim, cara, essa hora eu não vou te atender, ainda não bate meu ponto, né? Nem bato ponto, mas, enfim, o trabalho começa desde aí. Mas quando isso se torna muito rotineiro, agora a gente está numa demanda, quando numa situação normal e a hora extra acontece com uma frequência rotineira, isso gera uma insatisfação muito alta, porque o colaborador não consegue ter controle da vida dele, né? Está empregado, que legal, está recebendo, que legal, hora extra, que bacana, mas ele precisa ter a oportunidade de fazer uso desse dinheiro que ele está ganhando. Então, e a legislação tem um gatilho para isso, que ela proíbe. Se ela se torna rotineira e muito constante, a empresa tem que rever o quadro e avaliar se é o caso de contratar mais uma pessoa, ou aumenta o quadro, ou reduz a exigência de trabalho. Então, alguma coisa vai ter que ser mexida. Quando a empresa não faz nada disso, né? E, infelizmente, a gente sabe que no mercado tem empresas que dizem, fulano vai lá, bate o dedo, né? Bate o ponto, registra teu ponto e volta para trabalhar. Né? Nós não temos autorização para fazer hora extra. Ou mesmo obriga o colaborador a levar trabalho para casa, que também é hora extra, ou o colaborador nem leva trabalho para casa, mas ele é obrigado a ficar respondendo mensagens ou atendendo o telefone fora do horário, isso também configura hora extra. Então, para reforçar pontualmente numa situação, ok, isso pode acontecer, é o ônus, né, do cargo, da posição, da função que a pessoa ocupa, mas quando isso se torna rotineiro, ele começa a avançar na vida da pessoa e gera insatisfação. Isso quando não gera também doença laboral mesmo, doenças, né? Enfim, existem várias doenças que acabam afetando a vida do trabalhador e gerando até afastamento. Desvio de função também é uma das 5 causas que impulsionam o índice de causas trabalhistas numa organização. Como é que a gente vê acúmulo e desvio de função? Vamos de novo repetir, né? Estamos numa pandemia, então a maioria das empresas precisou segurar, puxar o freio, não estão vendendo, não estão entregando mercadoria, trabalho, produto, serviço, não importa, e aí precisaram mandar o pessoal para casa, ficou com quadro mínimo. Então, eu já falei para vocês, lá no RH nós somos um time de 10 pessoas, 8, 10 pessoas, diretos e indiretos. Hoje nós estamos em 3. Claro que está acumulando trabalho, claro que está havendo acúmulo de função. Então, claro que a pessoa que faz a folha de pagamento, toca o telefone, ela vai responder uma questão de admissão ou de algum processo trabalhista, de alguém que não está, vai responder o que seria a função de alguém que não está ali, né? Ou então, mas estamos numa situação pontual e que a gente já está desenhando a data para encerrar. Agora, tem empresa que enxuga o quadro e vai só acumulando função, e a pessoa até começa a sinalizar, olha, tá pesado, né? Eu até aceitei, mas isso não deve continuar comigo. E a empresa faz olhares mortos, né? Olha para o outro lado, finge que não está vendo, cara de paisagem. Também gera um peso ocupacional, pode ser psicológico, até físico, pode gerar afastamento na pessoa. E gera a reclamação trabalhista. Quando eu tenho problemas de vínculo empregatício, isso não é sequência, tá? Em primeiro lugar, em segundo lugar, vocês podem ver que eu nem numerei aqui. Volta. Como é que eu volto, professor? Embananei. Tá. Porque são as 5, não é uma sequência. Quando existe alguma coisa que não está correta em relação à CTPS, a carteira de trabalho do colaborador,
Ou, por exemplo, todas as empresas sabem que podem reter a carteira de trabalho do colaborador por 5 dias úteis no máximo. Após esse período, ela tem que ser devolvida, disponibilizada para o colaborador, ele tem que assinar um protocolo quando ele entrega e quando ele recebe, mas tem empresa que diz, mas eu estou com meu quadro enxuto e não estou dando conta, e já faz um mês que a carteira de trabalho está lá e não foi assinada, né? Enfim, isso gera problema de vínculo empregatício. Ou eu fui contratada para ser uma assistente de RH júnior e eu já estou atuando como coordenadora, respondendo às reuniões, até já tive que decidir um desligamento. Não, isso eu já estou falando de acúmulo de desvio de função. Mas eu fui promovida, acho que muita gente tem esse relato, conhece pessoas que passaram por isso. Foi promovido, legal, olha, fulano agora vai estar cuidando disso, mas isso não foi atualizado na carteira de trabalho, na ficha do trabalhador e muito menos na folha de pagamento, no lerite. Então, o vínculo empregatício fica enfraquecido. Danos morais é um assunto que veio crescendo muito ultimamente. E se eu estiver chovendo no molhado, vocês me sinalizam, professora, menos, né? Gasta menos tempo com isso. Danos morais é uma veia bastante sensível. Eu observo que nas empresas já houve uma época em que a gente tinha uma indústria de danos morais, mas muitos eram provocados mesmo por falta de consciência da organização com seus gestores, de educá-los, de treiná-los, de fazer todo um processo para eles saberem lidar com a realidade do mercado. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, mais de 30 anos atrás, era comum que o empregador falasse assim, ô, gorducha, pega aquele negócio ali, eu era gordinha no fim da adolescência. Então, ô, gordinha, pega aquele negócio ali, né? Gente, isso é dano moral. Mas naquela época, gente, eu não sabia que era dano moral, né? O chefe também não sabia e estava tudo bem, todo mundo dava risada e ficava com isso. Para mim não gerou nenhuma ferida interna, mas para algumas pessoas gera uma ferida emocional e isso acaba gerando problemas profissionais, que vai virando uma bola de neve, então isso gera um processo trabalhista por danos morais, né? Acabei girando, vocês viram que tem um vídeo que ele é do Porta dos Fundos e ele vai exemplificar algumas situações que, embora a gente vá dar um pouco de risada, eu vou parando para mostrar que é vida real isso. E a outra causa, mas de novo, eu tô ruim hoje, né? Tô descontrolada, ó. Aqui outra causa entre as 5 principais é rescisão contratual. É o momento do desligamento, no momento de desfazer o contrato, é que nem casamento, a hora de entregar, devolver a aliança, chega, acabou, né? Às vezes sai bem ruim essa história. Entre profissionais de pessoas, a gente costuma dizer que sim, a gente tem a sensação de que aqui a forma como é feita a rescisão contratual é determinante para uma ação trabalhista, para gerar uma ação trabalhista. Por exemplo, Cristina pediu demissão porque está trabalhando demais, está fazendo hora extra demais, perdeu o vínculo com a vida, se distanciou da família, está tendo problemas e não consegue mais dormir, e aí arrumei outro emprego, eu quero sair, beleza. Aí existe a tal da entrevista de desligamento e a forma como isso vai ser feito nesse momento, o desligamento para ser comunicado, ou eu pedindo demissão ou sendo demitida, é determinante para eu sair de lá com raiva e falar assim, mas eu vou mesmo processar essa empresa. Né? E também o cálculo da rescisão contratual, porque também não adianta a empresa me tratar bonitinha, boazinha, né? Chorar, abraçar, poxa, a empresa está perdendo muito com a tua saída, mas a rescisão contratual acaba errando, passando por cima, enfim, se omitindo em verbas que deveriam ter sido repassadas. Ok? Principalmente nesses tempos de pandemia, que a gente teve a medida provisória que flexibilizou as relações trabalhistas e a gente oportunizou que se tivesse conversas individuais, então eu posso chamar um colaborador e dizer, infelizmente, a gente vai ter que te desligar, encerrar teu vínculo, a empresa está parada com a tua atividade, não temos previsão de retomada e eu gostaria de negociar a tua rescisão em 3 vezes, começando a pagar daqui a 30 dias, mas aí eu te libero 20% a mais, enfim, essa negociação individual, desde que seja aceita pelo outro e esteja registrada em contrato, ela é ok.
tá? E evita que depois a empresa seja acionada por para mais alguma solicitação. Então, essas são as principais, existem várias outras, e isso que a gente mais vê na Justiça do Trabalho. E são os pleitos que tem, mesmo assim, né? Eu me chateei na rescisão contratual, mas é meio que de regra pedir hora extra. De algum jeito, o advogado trabalhista vai lá, vai fazer conta e vai dizer, eu estou pedindo aqui hora extra. Mas fulano não saía depois. Ah, mas teve, ele vai cavocar em algum lugar. E a questão do dano moral que eu comecei a falar, não terminei a frase, né? Então, já houve uma época em que todo mundo que saía de uma empresa entrava com danos morais. Né? Mesmo que tenha sido muito bem tratado, enfim, né? Não houve erro de vínculo empregatício, a rescisão contratual foi feita de forma adequada, mas eu vou entrar na justiça, porque se eu entrar, eu vou ganhar. Alguma coisa eu ganho, então eu vou entrar. Ou mesmo quando havia algum problema, a gente ouvia falar de rescisões de, sei lá, 100 mil reais por danos morais, né? Fulano ganhou aí 150 mil reais porque o diretor xingou ele na frente de todo mundo. Existem sim, né, um diretor ou qualquer pessoa acima, desacato em público é gravíssimo quando a gente fala de danos morais, mas não existem mais essas indenizações milionárias que fazem a pessoa mudar de status de vida. Okay? E tudo isso, por que a gente tem que prestar atenção? Porque, obviamente, existe um impacto financeiro de imediato muito forte, né? Pagar uma rescisão, uma reclamação trabalhista é oneroso. Fora não só pagar a indenização é oneroso, a gente tem que ter o tempo de trabalho de quem vai estar acompanhando, é o teu preposto, que vai deixar de realizar outras atividades. Geralmente perde uma manhã na Justiça do Trabalho, às vezes 2, às vezes 3. E isso é custo também, mais assessoria jurídica, se a empresa tiver, ou se a empresa tiver advogado, mas são horas de trabalho, e normalmente horas de trabalho bastante caras. Impacta também na atração e retenção de talentos. A gente conversou sobre isso em alguma aula, quando eu falei, acho que até na última também conversamos, né? Quando eu preciso eventualmente ir acompanhar alguma situação na Justiça do Trabalho, aí eu vejo lá, né, empresa tal, tem uma televisãozinha que a gente sempre fica olhando, acompanhar para ver que horas vai ser a minha audiência. E existe um profissional que ele tem que pegar essa lista e ele tem que falar, ele tem que vai lá para o corredor e grita. Então, algumas empresas, de cada 10, 8, essa empresa é chamada. Alguém dessa empresa que saiu e está acionando a empresa. Isso certamente afeta a questão de ser uma empresa atrativa e que tem dificuldade de reter os seus talentos. Também afeta, obviamente, a questão do engajamento. Gente, quem saiu fala com quem não saiu. Quem não saiu está falando com quem já saiu. Isso é normal, né? Às vezes você sai de uma empresa, vai para outra e continua sendo amigo daquela empresa, ou você saiu ou foi sair, você continua com os seus amigos de lá, saiu da empresa, mas as amizades continuam, né? O network continua, isso é fundamental. Por isso que eu digo sempre, entra pela porta da frente, sai pela porta da frente, né? Sorrindo e apertando a mão de todo mundo. E aí eu estou trabalhando na empresa e eu começo a perceber, isso vaza no clima organizacional e na Rádio Peão, que, poxa, né, a empresa sacaneou fulano, sabe fulano de tal, trabalhou aqui 30 anos, né? E aí a empresa sacaneou na rescisão, sacaneou na demissão, nem prestou atenção que ela ia entrar em estabilidade para aposentadoria, nem prestou atenção que, sei lá, que ela estava fazendo um tratamento de uma doença grave, simplesmente jogou na rua e, enfim, essa pessoa foi muito maltratada. Né? Eu que acabei de entrar nessa empresa, eu vou ficar assustada, porque eu sei que existe grande probabilidade, se isso é um hábito da empresa, isso vai acontecer comigo também, não é isso? Esse raciocínio é meio que óbvio. Então, mesmo que as pessoas não falem, mesmo que as pessoas só sorriem, né? Lá dentro você falou, opa, né? Isso está preocupando.
Já, eu lembro até que usei, porque eu usei em sala de aula, foi, né? Você conhece um boy novo e aí ele começa, logo no começo da conversa, que já fala mal da ex. Toda ex dele é uma vagabunda, toda ex dele é uma pilantra, toda ex dele é uma cretina. Então, peraí, um dia talvez eu seja ex dele, ele também vai dizer que eu sou uma pilantra, uma cretina e uma série de coisas. Então, isso afeta o engajamento, isso afeta a dedicação que a empresa, que esse colaborador vai entregar para a empresa. E, claro, isso o nome disso é engajamento, né? Já não vou ser tão fiel, me dedicar tanto, fazer as coisas com tanto prazer e vestir a camisa com tanta honra, com tanto calor. Então, esse é o impacto das reclamações trabalhistas. O que a gente tem que fazer? A gente já viu em outras ferramentas, né? Então, controle, a gente viu, controlar a hora extra é importante, né? Se existe um acúmulo de hora extra em determinado departamento ou em determinado colaborador, isso tem que ser visitado, registrado e desenhado um plano de ação. Se eu vejo que eu pedi para colaborador, olha, por enquanto eu tive que demitir uma pessoa, ou a pessoa pediu demissão inesperadamente, eu preciso que você acumule isso, você vai levando isso para mim, mas passou um mês, 2 meses, 3 meses, não foi revista como a remuneração, nenhum tipo de prêmio ou recompensação financeira, e também não se fala em nova contratação, afinal de contas está dando conta, né? Então, quem tem que ver isso é o RH, que tem que acompanhar, fazer esse mapeamento. O erro no vínculo empregatício, de quem é a responsabilidade? Também é do RH. Danos morais, de quem é a responsabilidade? É do RH. Poxa, mas Cristina, é o cara lá do financeiro, que não tem nada a ver com o meu setor, com o RH, que surtou no cabeção e gritou e trata mal o funcionário e toda a equipe. A responsabilidade de abordar esse colaborador, oferecer treinamento, fazer um rehab com ele, uma reabilitação comportamental, é do RH. E rescisão contratual não preciso dizer, né? Aliás, preciso sim, porque já houve uma época em que, quando alguém ia ser desligado, era encaminhado para o RH, né? Então, RH, amanhã vai ser o desligamento do Beltrano, que horas eu falo para ele ir aí? Hoje, boa parte das empresas treina os teus gestores, mesmo lá do financeiro, do estoque, do depósito, não importa. O gestor, ele é treinado para ele fazer esse desligamento, né, para ele fazer essa abordagem cara a cara com o colaborador que está sendo desligado, porque isso torna mais humano e mais assertivo. Né? Quem trabalha com a pessoa tem condições de ter um diálogo melhor do que quem vai dizer assim, olha, me disseram que, me falaram que, eu tenho relato de que, né? Mas claro que depois tem que acontecer, independente de ser feita pela área, pelo gestor da área, é importante a entrevista de desligamento com o RH, porque ela é mais neutra e ela vai ouvir também, caso haja reclamações do desligado, funcionando como uma espécie de ouvidoria. Então, as causas devem ser controladas pelo RH. O impacto é para toda a empresa, mas a responsabilidade volta para o RH. Tá? E aí o vídeo que eu trouxe, eu vou parando ele em alguns momentos para a gente dar uma repensada em atitudes. Tem aqui, se depois eu não conseguir subir para o professor o vídeo, eu deixei já o link também. Vamos lá. Porta dos fundos, demissão. Professora, não dá para ouvir nada no vídeo. Sério, gente? Professor, tá aí para me ajudar? Professora, nesse caso tem uma opção quando você vai compartilhar de liberar o som da sua máquina. Tenta suspender o compartilhamento e compartilha o vídeo novamente. Vou tentar abrir esse vídeo aqui, eu posso fazer aqui também, deixa eu ver. Ele tem uma opção lá embaixo, um combozinho de marcar, de liberar o seu áudio. Então, não estou achando. Tá. Porta dos fundos, entrevista de desligamento, né? O link está aqui em cima, ó. Tá, deixa eu só... Pode seguir aí, professora, aí eu vou buscar aqui e compartilhar. Aí a gente volta depois do vídeo? Isso, aí eu aviso quando tiver ok. Bom. Bom? Então tá, beleza, obrigada.
Bom, então a gente vai pular o vídeo, mas ele é legal porque ele abrange tudo. Benefícios de custos per capita. A empresa é legal, a empresa dá benefícios, mas eu preciso levantar quanto isso custa para cada colaborador. Então, é a relação entre o quanto eu gasto de benefícios vezes o número de colaboradores dentro de cada mês. Normalmente, esse resultado só altera se eu aumento ou diminuo o número de colaboradores da empresa. Tá? Ou, se houver, não contratei ninguém, nem demiti ninguém, mas esse número aumentou, significa que eu promovi pessoas e essas pessoas promovidas adquiriram novos benefícios em função desse novo patamar que elas estão, que aí já tem acesso a benefícios diferenciados, conforme plano de cargos e salários de cada empresa, cargos, salários e benefícios. O cálculo o quanto eu gastei de benefícios dividido pelo número de colaboradores dentro do mês, vezes 100, aí eu tenho percentual. Quantos por cento da minha folha, ou quantos por cento do... gente, agora sumiu a palavra, mas do faturamento mensal bruto da empresa é gasto com benefícios para os colaboradores. Quanto que cada colaborador custa, quanto a empresa gasta em benefícios para cada colaborador. Isso para o gestor de pessoas, gente, é muito importante, porque a gente pensa assim, no momento de crise precisamos fazer corte. Então tá, gente, vamos cortar aqui o plano de saúde, vamos cortar... Opa, gente, vamos lá. Eu tenho que ter muito rápido essa resposta. Quantos por cento isso efetivamente vai impactar no resultado da empresa? Porque, via de regra, não é o custo per capita mais alto. Via de regra, existem outros custos que têm um impacto maior, que têm um impacto financeiro maior e um impacto emocional e de qualidade de vida muito menor. Ok. Inclusive porque alguns, conforme convenção coletiva de vários segmentos, eu não posso nem mexer nos benefícios, na questão dos benefícios dos colaboradores, mas muitas empresas acabam cortando benefícios que não eram obrigatórios. Por exemplo, a convenção coletiva diz que a empresa é obrigada a pagar um plano de saúde. Beleza, e esse plano tem que ser estendido às pessoas diretas, né? Aos pais, mas se for casado, esposa, cônjuge, e se tiver filhos, aos filhos. E aí, quando tem uma crise, a empresa vai lá e diz assim, vamos mudar esse plano de saúde, colocar um plano de saúde mais barato, vamos cortar o odonto, né? Porque a convenção reza que tem que ter um plano, só desse tipo de plano. A gente dava um plano top, mas agora não vamos mais dar. Que impacto efetivamente isso vai ter nas pessoas? Tem o financeiro, mas assim, esse impacto emocional é de qualidade para as pessoas. Vai trazer também o impacto de perda de produtividade. Então, isso precisa ser, a resposta disso tem que ser dada muito rapidamente pelo RH. Tudo bem, gente? Tranquilo? Sim. Ok. Eu acho que eu já consigo colocar aqui o vídeo. Oba. Então, vamos lá. Eu vou suspender aqui só a apresentação rapidinho, mas você já pode. E me confirma se está indo. Tá vendo? Ó, todo mundo aqui dentro, cada um cumprindo sua função, o seu papel para o futuro da empresa. E essa daqui é você. Olha aqui, ó. Olha assim, ó, mas eu não queria entrar. Encaixou. Será? Encaixou. Então, Alberto, nós diminuímos o seu salário em R$3.000. Peraí, é isso que eu ganho. Então, senhores, nosso setor está descendo rumo ao abismo. A gente precisa fazer alguma coisa, como dá para ver nesse gráfico aqui. No flowchart seguinte, a gente percebe que as metas da... Opa, desculpa, deu algum problema aqui? Foi. Como nós estamos vendo... Eita, de novo? Não, peraí, calma, voltou. Eu te chamei aqui para dizer que você não tem mais obrigação com a nossa empresa e nem vai receber mais salário. Peraí, eu tô demitida? Você que tá ligando. Você tá demitido. Mas por quê? A empresa é minha, eu faço o que eu quiser. Moral! Moral! Hadouken! Hadouken! O solzão tá bonito, já viu? Quer passar o dia na praia amanhã? O que você acha? Cara. Tá demitido, pode ir a semana inteira. Ô, chefe.
Mandou me chamar? Pode me chamar de Luiz. Não, que isso, você é o meu chefe. Não sou não. Então, Alberto, tem um novo projeto pra você. Caça ao tesouro valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, merda. Só tomo Fanta com bolacha Mabel. Jequiti Monange tá aqui, querido. Se você continuar nessa empresa, você vai morrer. Vou morrer quando? Daqui a 72 anos. Horas. Então, Alberto, eu te chamei aqui para sua avaliação anual, tá? Não precisa ficar nervoso, é super tranquilo. Mas para me ajudar, eu trouxe os nossos jurados! Olha, rapaz, eu preferi engravidar a Dilma e assumir a merda que ia nascer a ter você na minha vida. Não. Dá pra ver que o rapaz é bom. Só que é uma pena que aqui na empresa a gente só tem espaço pra quem é ótimo. Ai, tadinho! Não, gente, não. Eu gostei, sabe? Achei fofo, achei bonito. Vamos dar uma chance pra ele, poxa. Ai, 2 contra 1, perdeu, tá demitido. Obrigada. Olha, querido, o negócio tá bom pro teu lado, não. Coisa tá feia pro teu lado, velho. Essa caveira fazendo stand-up paddle aqui, ó, é a morte. Essa carta aqui, ó, dancinha do Fábio Nunes, tá na parafernália, fudido. O diabo parece você, que é feio e mora em realengo. O mariachi tequileiro, fumando crack. Vira. Para, não. Para, garoto! Para, me deixa! E aí, professora, Pode tirar! Obrigada, professora. Obrigada. Eu falando porta dos fundos o tempo inteiro, mas é o parafernália, gente. Agora vamos lá, né? Assim, por incrível que pareça, nenhuma dessas cenas que a gente viu nesse vídeo é mera loucura imaginativa desse pessoal. Isso acontece nas empresas. O momento do desligamento é um momento muito difícil para todas as partes, né? Normalmente, o colaborador já tem uma noção do que vai acontecer. E eu tô vendo, eu não estou enxergando os alunos, deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Pode compartilhar sua tela novamente, professora, aqui. Como eu tive que compartilhar aqui, você tem que voltar só para compartilhamento, aí que você vai ver. Deve ter uma barra aparecendo para você aí. Não tá. Não? Em cima, põe o mouse lá em cima e vê se apareceu. Não. Pronto, foi. Beleza. Isso. Obrigada. Então, gente, assim, normalmente o que a gente percebe é que o colaborador, claro, ele vai sentindo que existe um clima esquisito, que as coisas estão mudando, né? E ele percebe, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo. Talvez ele não identifique que são sinais de que ele vai ser desligado. Mas, por outro lado também que vai fazer o desligamento, nem sempre é um momento fácil. Acho que tem um momento que uma cena que a gente vê aqui, o dono da empresa, né? Ele desliga, ele faz na cara do outro, tô te desligando porque eu sou dono dessa empresa, eu faço o que eu quiser. Ok, você faz o que você quiser, mas você vai acabar com as consequências disso. E aí sim, já ouvi de alunos, já ouvi de pessoas com quem eu tive contato, com quem eu trabalhei, ou até em consultoria em algumas empresas, que passaram por situações desse tipo, de no momento do desligamento a pessoa fala, bom, não tem ninguém aqui ouvindo a gente e eu quero dizer que eu estou muito feliz que você está sendo demitido porque eu não te suporto, você é chato pra caramba. Opa, gente, né? Eu não te suporto, não é uma atitude profissional. Você é chato pra caramba é um adjetivo que não deve caber no ambiente organizacional, porque achar alguém chato é algo pessoal. Dentro da organização eu tenho o direito de dizer isso está certo, isso está errado, conforme as normas, isso está bom, está ruim, conforme o padrão de trabalho, tudo dentro da missão, visão e valores. Com tudo que extrapola e vai para o lado pessoal, não pode acontecer dentro do ambiente organizacional. Né? Assim, já vi cenas... Não achei nenhum vídeo que ilustrasse, né? Os humoristas perderam a chance, mas eu já vi cena de pessoa que passou pelo desligamento, ficou esperando o chefe ali na saída do prédio, quando o chefe está saindo, aí teve fight, né? Vamos lá para real, e aí lavaram a roupa suja, mas isso foi fora do ambiente organizacional.
desde que não chegue ao limite de violação, né, de um acabar violando o outro, agredindo, aí vai para a polícia, não vai para a área trabalhista, vai para civil, criminal. Mas costuma ser um momento difícil para ambas partes, dolorido, e às vezes as pessoas acabam buscando alguns recursos bem horrorosos para chegar lá, que nem essa cena do início do vídeo, né, que o chefe fica mostrando, olha, tá vendo, você não se encaixa em lugar nenhum e por isso eu vou ter que te jogar no lixo. A gente não joga pessoas no lixo, né? Tanto alguns autores, inclusive, eles dizem pessoas não fazem reciclagem. Treinamento tem que mudar esse linguajar. Quando vamos reciclar conhecimentos, não. As pessoas, elas não reciclam nada. Elas se renovam, atualizam. Da mesma forma como aqui nessa cena, né? Você não se encaixa, eu não vou te jogar no lixo. Eu posso até olhar para o olho do colaborador e dizer, olha, se a gente veio tentando, você recebeu o feedback, mas não consigo identificar que você está conseguindo se encaixar dentro do que a empresa espera, do que os setores esperam. A gente tentou várias vezes, então, infelizmente, chegamos ao desligamento, né? Tirar um sarro da pessoa nesse momento, supor que eu tenho o direito de fazer isso, é uma violação grave dos direitos da pessoa. Tudo bem, gente, né? A outra fez um mapa, lembra dessa cena? Fez um mapa do jogo, né? Vou te encaminhar para onde? Para o RH, né? Porque não tem coragem de fazer o desligamento, não se sente preparado para isso. Isso acaba sendo muito doloroso para o colaborador, e cria alguns estigmas muito ruins, né? Normalmente, quando eu chego numa empresa, posso afirmar nas 3 últimas, inclusive a que eu estou hoje, quando o RH liga para ir lá, vem aqui no RH comigo, a pessoa já chega tremendo, chorando, já chega com a carteira de trabalho na mão, né? Eu falei, eu não sei o que eu fiz, mas você vai me demitir? É isso? Eu preciso desse emprego? Gente, peraí, eu te chamei para dizer que eu gostei de um negócio que você fez, eu fiz questão de olhar, dizer isso olhando no teu olho, eu até comprei um chocolate para você, enfim, né? E eu me esforço muito, aplico muito esse tipo de ação que é para quebrar esse estigma de que RH só chama a gente quando é para puxar a orelha e demitir. A gente precisa ter, se a gente fala de RH estratégico, eu tenho que ser parceiro dos meus clientes e não alguém que tem um martelo que vai, uma foice que vai cortar a cabeça das pessoas. Quando eu te chamo, então, não é só pode ter realmente desligamento, né? Outros processos de advertência, mas trabalhar que seja um momento bom, que esse relacionamento seja bom. O cenário ideal é que os chefes sejam preparados para fazer esse momento e jamais dessa forma, né? O chefe tem o olho no olho e diz assim, bom, então tá, você entendeu, tudo bem, então agora eu vou te pedir para pegar a tua carteira de trabalho, vai lá no RH, né? Enfim, tem todo um cuidado, uma regra para a gente fazer. Existem várias regras importantes de ouro em respeito ao ser humano para a gente fazer o desligamento. De preferência de manhã, para a pessoa ter tempo de chorar, para ela tomar as decisões dela, né? Enfim, assim vai. Teve uma empresa que eu trabalhei que era protocolo obrigatório. A gente demitiu o colaborador nas primeiras horas, e ele podia permanecer o dia inteiro na empresa, almoçar, para se despedir das pessoas, para juntar as coisas dele, para fazer ligações, para soltar e-mails avisando que estava saindo da empresa e receber carinhos e abraços, etc. Isso foi bem, mas é bem difícil, isso é oneroso para a empresa, nem toda empresa tem preparo, consegue lidar com esse tipo de situação. O que a gente viu nesse vídeo é o que a gente jamais deve vivenciar ou oportunizar para as nossas equipes. Ok? E vai ficar o link aí para depois, quem quiser rever o vídeo. Então, benefício, estava falando, já tinha avançado, né? Benefícios per capita, quanto a gente trabalha para cada colaborador, e eu preciso entender quantos % da renda do trabalhador é pago em benefícios. Porque a gente sabe, chegou o Thiago, né? Algumas empresas ou alguns segmentos, não sei se tem alguém aqui que trabalha em banco, eu iniciei minha carreira em banco, meus primeiros 10 anos na área de RH foi dentro de uma instituição financeira, e banco normalmente não tem o melhor salário do mundo, mas costuma ter uma boa carteira de benefícios.
ajuda a pagar a faculdade, tem um plano de saúde top, estende para a família, tem verba para várias coisas. Em alguns casos, eu sei que o salário chega a uma fatia de quase os benefícios chegam a uma fatia de quase 70% do salário do colaborador. Aí eu queria saber de vocês, isso é bom ou isso é ruim? Quem chuta, quem fala sobre a sua impressão em relação a isso? Eu trabalhar numa empresa onde eu ganho, sei lá, R$2.000, mas R$1.200 e mais R$1.200 de benefício. A senhora diz assim, bom para o empregador ou o empregado? Para os dois. Pode dar sua crítica, seu ponto de vista em relação a isso. Olha, como empregado é um ponto positivo, né? Isso enche os olhos do empregado referente à sua Atrai. função, exato, e faz ele ter um interesse maior de exercer e de produzir dentro da empresa que ele está trabalhando. Ou até mesmo quando ele está na entrevista, por exemplo, ele está lá com a pessoa dá essas informações para ele referente ao salário, aos benefícios, e isso acaba enchendo os olhos, o interesse dele fica maior, ele fica mais competitivo para passar no processo seletivo e outras coisas, né? Para a empresa, isso tem um lado bom e, de certa forma, tem um lado ruim, porque financeiramente falando, ele pode passar por uma crise e ter que cortar esses benefícios, né? Então, eu vejo assim por esse lado ruim, mas o lado bom é que ele está pagando, né, um funcionário da qual ele vai ter um retorno para ele, vai ter o lucro para ele depois. Excelente. Muito bem observado, Zilene. Vamos lá. Para o trabalhador enche o olho, é fator de atração sem dúvida alguma, é fator de retenção sem dúvida alguma. Eu odeio essa empresa, mas eu não vou pedir demissão porque os benefícios são maravilhosos. Qual que é o ponto negativo disso? A gente acaba criando dependência do colaborador. E quando acontece um desligamento, o impacto para ele é muito mais forte, é imenso impacto. Assim, eu observo e recebo esse relato de pessoas que me dizem assim, eu não prestava atenção, Cristina, no quanto a refeição impactava no meu orçamento, porque desde que eu me lembro, eu trabalho numa empresa, então eu tenho meu salário e almoço no refeitório da empresa. Então, eu não tinha noção do quanto custava isso, e agora que eu estou desempregado, estou almoçando em casa todos os dias, eu estou gastando muito mais com o supermercado, porque custa caro fazer comida. Ou então eu fui demitido, a legislação obriga, existe uma regra para cada caso, que a empresa pague mais um mês ou 2 do plano de saúde. E aí faz 3 meses eu não consegui outro emprego e eu vou ter que cortar meu plano de saúde. E eu não sabia que, enfim, né? Para mim não existe vida sem plano de saúde. Eu estou acostumada a ir lá no consultório chique, agora eu vou ter que ir lá no 28 de agosto. Então, o impacto disso, emocional e financeiro para o colaborador, é muito pesado. Ele tem que ser bem... Então, assim, isso tem que ser muito bem equilibrado. A empresa tem responsabilidade com esse impacto também. Onde é bom para a empresa, é muito bom para a empresa isso, é porque vai ter um impacto tributário bem menor. A empresa paga tributos muito mais altos em relação ao salário do colaborador do que em relação aos benefícios. Alguns benefícios, inclusive, são abatidos do imposto de renda. Por isso é salutar para a saúde financeira da empresa bancar benefícios, porque eles geram menos tributação, diferente do salário. Ela só acaba criando uma relação um pouco distorcida do que é a recompensa salarial para o colaborador. O colaborador, por regra, coloca tudo numa cesta só. Bom, 2.000 de salário mais 1.200 de benefício, 3.200, porque pelo menos eu não vou estar gastando com isso. Mas quando ele for para o mercado, for buscar um novo salário,
que vai ser como referência o que ele tinha na carteira de trabalho, que era R$ 2.000, não vão manter aquele padrão de vida antigo que ele tinha com plano de saúde, sei lá, R$ 200 de farmácia para gastar sem desconto, sem descontar a refeição, blá, 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 uma série de toda aquela cesta que ele tinha. Ok? E aí, mas o que eu tenho a ver com isso, com o RH? O RH, se ela pensa no equilíbrio do colaborador, ela vai tentar achar também o equilíbrio nessa relação. Ok? Professora? Oi. O Luan mandou mensagem no bate-papo. Opa. Vamos lá. Ok, Luan acredita que seja ruim, a pessoa deve escolher. Ela tem muito essa questão de ter... A pessoa tem que escolher, pode escolher os benefícios que ela quer receber, é isso? Ela tem o direito de optar? É o status ideal, é a situação ideal. Por que a gente tem esse gatilho? E assim, eu realmente não posso afirmar com muita certeza, com muita propriedade hoje, no cenário mundial. Mas até 2000 e até o primeiro semestre de 2019, eu fiz esse monitoramento e o Brasil era o país que tinha a maior carta de benefícios para os seus colaboradores, por conta da questão tributária. Eu não me lembro de cabeça agora, mas assim, todo trabalhador brasileiro trabalha alguns meses, é mais de um mês, são 2 meses ou 3, se não me engano, só para pagar tributos, impostos em cima do trabalho dele. Gente, isso é muito pesado. A gente não sente porque isso vem fatiado em 12 pedaços durante todo o ano, em 13, porque impacta também no 13º salário. Então, a saída que as empresas acharam, e acaba sendo bom para o colaborador também, né? Porque assim, olha, se eu te der R$200, você não vai conseguir pagar um plano de saúde, né? Mas aí eu te pago esse plano de saúde de R$200, mas eu te pago um pouco menos de salário. A gente acaba aceitando, porque faz conta no grosso, quem está desempregado precisa, né? Então, é negociação salarial, Luan, tá? Eu acompanho pessoas que me dizem isso, eu negociei, vieram com uma carteira de benefícios fantástica, mas o que me interessa é salário, mesmo pagando imposto, porque isso vai refletir, inclusive, na minha aposentadoria, vai refletir em outras estatísticas da minha vida. Que é outro hábito, né? Em alguns segmentos, e o varejo tem muito forte isso. Registra um salário na carteira e paga por fora, que é justamente para fugir do impacto do imposto de renda e outras tributações, e tenta compensar isso com alguns benefícios. É um truquezinho que é muito usado no Brasil. O ideal saudável seria, e eu já até assisti palestra e aqui em Manaus mesmo, na BRH, de gestores dizendo assim, eu não quero cesta básica, eu quero o dinheiro porque eu escolho o que eu vou comprar para botar na minha mesa. Eu não quero plano de saúde, eu quero dinheiro, porque eu decido se eu vou pagar plano de saúde A, B ou C, ou se eu vou para o 28 de agosto, ou se eu vou investir, em vez de plano de saúde, eu vou investir em prevenção, em saúde, em academia, em qualquer outra coisa. Enfim, né? Mas nós não temos muita flexibilidade no mercado em relação a isso. No caso, assim, professora, eu não sou contrato nem carteira assinada, eu sou estagiária, né? Mas como estagiária eu tenho um direito a vale transporte. Então a empresa ela poderia como é que eu posso dizer? Por conta dela mesma, pagar o meu vale transporte e depositar ali na minha carteirinha, né? Só que o que acontece? Eles decidiram efetuar o pagamento, além de ser da passagem inteira, porque eu sou estudante, né? Eles poderiam só pagar apenas R$1,50. Eles pagam R$3,80 para mim, para todos os estagiários.
e eles pagam em dinheiro. Então eu decido se eu boto R$100, se eu boto R$150 na minha carteirinha, se dá o mês inteiro, quantas passagens eu vou gastar, entendeu? Então isso aí eu já consigo controlar. Então eu já tive a experiência de ter na minha carteirinha e de eu mesmo administrar isso, meus gastos por mês, por exemplo. Então eu particularmente prefiro receber, né, em dinheiro para me administrar do que a empresa pagar para mim. Bacana. Mas a gente está falando com a Osilene, que está buscando um curso superior, que demonstra maturidade pessoal e profissional. Tem empresa que diz assim, ok, então eu vou dar R$100 todo mês para o pessoal escolher onde quer comprar sua cesta básica. Eu não vou fechar uma cesta básica, aquela física mesmo, e entregar, porque o pessoal não gosta. Um reclama do arroz, outro reclama da massa, outro reclama daquilo, então eu vou dar os R$100, cada um vai lá e compra o que quiser. Ok. Mas aí tem o fulano, Cristina, que ele vai lá e gasta tudo com pinga. Tem o outro que vai lá e gasta com a namorada, com a amante. Então, eu começo a ver essa interferência. Ué, se eu der o dinheiro, cada um faz o que quer, assim como cada um faz o que quer com o seu salário. Mas, se a intenção da empresa é fazer com que as pessoas comam melhor, então ela precisa... Isso também tem que entrar nessa avaliação, né? Se eu der dinheiro, vai ter desvio, eu prefiro garantir uma qualidade mínima dando a cesta física ou dando aquele cupom que só pode ser usado para fazer compras de supermercado. Só que não, porque a gente consegue fazer maracutaia e trocar por refeição, botar gasolina e faz troco para lá e para cá. Acaba dando na mesma. Plano de saúde... entendi. Então, nesse caso, professora, influencia também no colaborador em si como pessoa, então, no caso, Sim. né? Ele pode obter mais tarde um comportamento totalmente contrário do que ele tinha no começo, por exemplo. Sim. Quando ele entrou na empresa, ele era uma pessoa bem centrada e tudo mais. Aí começa a desandar uma administração dele, por exemplo, ele como que ele, por exemplo, não tem um ensino superior, só tem um ensino médio. Ele está ali apenas, o interesse dele realmente maior é o salário dele, é ele receber todo mês e é só isso, por exemplo. Isso é um pensamento da empresa para que ela não se prejudique depois, certo? Isso, porque assim, não dá para ter uma regra, a gente está falando de pessoas, né? Então, qual o comportamento das pessoas que você tem na empresa, que normalmente é um reflexo dos seus líderes, e assim, como é que eu vou lidar com isso? Vamos lá, na minha empresa eu vejo que as pessoas têm maturidade, eu tenho um extrato da empresa, tenho um nível da empresa que tem maturidade, eu não vou obrigar a usar o plano de saúde que a gente quer, a gente dá ali R$1.000 e ele escolhe que plano que ele quer contratar, o que ele quer fazer. Ok. Mas o objetivo da empresa não é esse. O objetivo é, porque assim, pode acontecer, estou falando de tudo de exemplos, né? Se eu constato que cada vez que o colaborador adoece, né, meus mapas me mostram que cada vez que alguém adoece, ela gasta no mínimo 3 dias afastada da empresa, porque ela vai lá para o hospital pegar uma senha, passa a noite ali, então já perdeu um dia, depois perde outro dia para o atendimento, depois perde outro dia para buscar um exame. Então, se eu fizer um plano de saúde, isso tudo vai se resolver em algumas horas, a pessoa nem falta no serviço. E essa é a minha intenção de pagar plano de saúde. Não é só o bem-estar do colaborador, mas também eu reduzo a ausência. Lembra que também é uma das estatísticas que a gente acompanha em RH, né? A ausência do colaborador no posto de trabalho, se eu pago um plano de saúde. Se eu detectar que isso é um problema na minha empresa. Legal. Ou o SESMIT, a equipe que acompanha, pode ser o serviço social, percebe que tem muita gente faltando porque está indo ao médico, que não importa se é particular ou plano de saúde da empresa, porque está tendo, isso eu já passei em empresa, porque está tendo muito distúrbio intestinal. Ok, mas está sendo muita coincidência, tanta gente com distúrbio intestinal. O que pode estar acontecendo? Não estão se alimentando adequadamente. Então, existia uma camada da empresa que, tipo assim, imagina um camarada que ganhava um salário mínimo, R$1.000, e a gente detectou que nessa camada, a grande maioria dos trabalhadores tinha uma média de 6 filhos, 5, 6 filhos. Não dá para viver. Né? E aí, o que eles faziam? Eles não estavam se alimentando direito, priorizavam a alimentação dos filhos.
nessa situação, a gente implantou realmente para esse time a cesta básica, que o objetivo era realmente garantir que ele tivesse uma alimentação mais adequada e que isso também não refletisse, claro, a saúde dele, mas isso também não refletisse na empresa. A gente conseguiu, com isso, também reduzir os afastamentos, os atrasos e melhorou a produtividade desse time, que era um time de base dentro da empresa, dentro daquela área. Agora, tudo isso, né, Osilene, é baseado em cima de estatísticas. Por isso que a gente está investindo 3 aulas para falar de indicadores. Os indicadores vão falar, opa, tem uma coisa estranha ali. Entendeu? Verdade. Sim, sim. Muito interessante isso. A gente vê que é algo que integra, né? Todas as matérias de forma unânime. Você tem que avaliar de forma holística, né? O que isso está interferindo. E uma estatística, um KPI, ele interfere no outro, ele vai trazer reflexos. Por isso que eu falei, hoje é o dia que a gente vai fechar a roda, que a gente vai fazer assim, uau, encaixou, entendi. A roda tem que girar junto. Se alguém ficar para trás, a roda cai. Tá? Eu vou poder medir também aqui. Deixa eu voltar. Percentual do faturamento, percentual, qual impacto que isso tem, os benefícios tem na folha de pagamento, né? Quantos por cento é gasto, antes gastava mais, a gente quer gastar menos, a gente quer gastar mais para frente, beleza, né? Antes da Covid, antes da pandemia, a gente estava com um plano fantástico na empresa, já aprovado pela diretoria, que a gente ia causar um aumento em benefícios em torno de 4% em relação à folha de pagamento, porque a empresa tinha decidido pagar curso superior para os colaboradores. Né? Quem tivesse mais considerando o tempo de empresa, resultado na avaliação e alguns outros pontos que a gente levantou como pré-requisitos, cumpriu aquilo ali, beleza, pode estudar que a gente vai te ajudar. Né? Agora, claro, no mundo pós-Covid, a gente teve que rever todo esse procedimento, infelizmente vai ter que ficar guardado um pouco na gaveta. Suporte para percentual do faturamento da empresa não é só em relação à folha de pagamento que eu preciso avaliar, então o benefício representa 4%, vou aumentar para 6%, né, por exemplo, mas também quantos por cento do faturamento da empresa é pago em benefícios, lembrando aquilo, né? Estamos em crise, vamos cortar benefícios. Espera aí, gente, o benefício representa 0,3% em relação ao faturamento mensal. Que impacto vai ter isso em termos de resultado efetivo versus o impacto que causa na vida desses seres humanos? Pensar isso vai te impactar numa outra estatística, que é a atração e retenção de talentos. Enfim, né, serve como suporte para cargos e salários, como a Osilene falou, uau, né, quantos benefícios, isso torna a empresa atraente para mim, eu quero ir trabalhar lá, isso é bem legal, né, eu lembro uma vez eu mudei de emprego porque eu fui trabalhar numa empresa que, falei, gente, né, eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, e a minha oportunidade de poder fazer um curso superior ia ser se alguém me ajudasse. Então, eu fui lá para aquela empresa, fiquei feliz quando eu entrei, porque, ufa, agora eu vou poder fazer faculdade, eu vou ter ajuda para isso. Foi fundamental, né? E realmente, assim, sou grata até hoje, assim, a empresa não existe mais, mas a gente ainda tem um grupo de trabalhadores, porque foi definitivo. Sem essa ajuda, eu não teria conseguido dar o primeiro grande passo importante na minha carreira, que foi fazer um curso superior. Posso medir a satisfação dos colaboradores, obviamente, né? E a atratividade da empresa no mercado de trabalho. Ufa, né? Tudo isso é medido. Não é, eu acho, eu vejo, eu percebo. É medição, é número. Aqui é só um mapinha, tá pequenininho, mas depois vocês vão conseguir ler com maior impacto. É uma empresa, não é a minha empresa, é uma empresa qualquer que eu busquei, só para a gente ter um exemplo. Então, quais são as estatísticas que a gente acompanha? Todo mês eu tenho que acompanhar, né? 13º, salário, blá, 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 blá. Horas extras, gratificação, adicionais, o que eu estou gastando de alimentação, o que eu estou gastando de transporte. Alimentação e transporte são benefícios legais obrigatórios. Mais para baixo na planilha, ficar um trem grande demais, aí eu vou colocar, né? Plano de saúde, odonto, salão de cabeleireiro, academia, né? Tem empresa, uma concorrente nossa, da empresa que eu trabalho, ela oferece academia, obrigatoriamente, ela dá. Ela diz assim, olha, se você quiser fazer academia, a gente te dá até R$300 por mês para você
se inscrever numa academia boa, né? R$300. Olha que legal, porque ela é bacana, porque ela quer ver todo mundo magrinho. A empresa é bacana, ela quer ver o pessoal feliz, mas ela quer ver, ela sabe também que ela vai ajudar os colaboradores a terem saúde, né? A academia deixa o corpo firme, ajuda, não é só o saradinho que fica, mas fica com melhor postura, diminui o índice de afastamento por dores lombares, que são um dos maiores afastamentos físicos, melhora a cabeça, porque você sai estressado, malha e dá uma aliviada. Enfim, a empresa é bacana, mas ela também está enxergando essas estatísticas. Né? O triste é que mesmo tudo isso sendo dado desta forma, tem colaboradores que são demitidos porque pegam esses R$300, dizem que se inscreveram numa academia, pede para amiga, né? Amiga, se inscreve na academia, você faz academia, se inscreve com o meu nome, me dá o teu boleto todo mês para eu mandar para a empresa, que vai estar no meu nome, e eu pego esses R$300 e vou fazer outra coisa. E aí, quando a empresa descobre isso, demite por justa causa. E, infelizmente, pelo que eu ouço, pelo que meus contatos me contam, isso acontece com frequência. Faz parte. Não deveria. Folha de pagamento. Finalmente, vamos falar de folha de pagamento, mas não da folha, sobre a relação dela dentro do faturamento líquido da empresa. Também não posso afirmar, ainda mais hoje em dia, em tempos de pandemia, em tempos em que tudo está sendo revisto, qual o percentual saudável que a folha de pagamento deve ter no faturamento líquido. Isso vai mudar conforme cada mercado, conforme cada segmento, conforme cada empresa, mas que tem que ser monitorado, tem que, né? E aí, um exemplo que fica fácil da gente ver aqui a gente tem em azul o que era as receitas da empresa, né? A empresa planejou que está de azul e realizou que está de verde, beleza. Então, esse mês, aqui em agosto, a empresa faturou muito mais do que tinha planejado. E aonde vai entrar o impacto da folha de pagamento aqui? Porque o punk como eu não trouxe nesse exemplo, quando acontece o contrário. A empresa planejou vender 100 milhões, por algum motivo de mercado, de bolsa de valores ou sei lá o que, ela vendeu 70 milhões e aí só que a folha de pagamento continuou ali com aquele mesmo percentual. Isso é um problema, né? E saber se isso vai acontecer nos próximos meses, se isso vai continuar acontecendo, é um problema muito sério, porque se não for gerenciado, acaba indo realmente para corte de pessoas, corte de produção e os reflexos que a gente já sabe que acontecem. Por média geral mesmo, e, gente, reforçando muito bem, antes da pandemia, tá? O que a gente tem de média Brasil, que também tem uma variação muito grande, região norte e nordeste, tem um funcionamento muito diferente de sul e sudeste, centro-oeste também. É saudável, a gente pode dizer que no comércio de 10% a 15% é algo que a gente pode considerar aceitável, o percentual da folha de pagamento em relação ao faturamento, e na indústria costuma-se dizer que até 40% o impacto da folha de pagamento pode ser de até 40% e a empresa consegue aguentar de forma saudável. Ou seja, a gente sabe que a indústria paga melhores salários no mercado e por isso, obviamente, o impacto na folha de pagamento, do percentual da folha de pagamento com o faturamento é maior. O que tem que ficar de olho? Manter a saúde financeira da organização, monitorar e corrigir os indicadores da folha de pagamento, que são, principalmente, encargos sociais e trabalhistas, salários mais altos, mais impostos, né? Quanto à empresa, isso vai impactar, inclusive, que a empresa tem que pagar, dependendo do segmento dela, se for indústria, o SESI, o SENAI, se for comércio, o SEBRAE, né? Agricultura paga a INCRA, o impacto do FGTS, e, enfim, hora extra, tudo isso tem um impacto que não é só o salário, é o reflexo que o salário oferece nesses outros dados e que é por vários meses, é diluído nos 12 meses do ano. Quando eu contrato um colaborador, eu tenho que levar em conta, né? Se eu ofereço um salário de R$5.000, mas eu tenho que lembrar que eu vou pagar 13º em cima de R$5.000, férias mais 1/3 em cima de R$5.000, todos os tributos em cima de R$5.000. Seguimos.
Tá? Lembrando que também existe a diferença, como é complexo trabalhar no nosso país, né? Os contadores sofrem muito, os advogados também. Em função de lembrar que a gente tem optante do Simples, tem uma média de 40% do salário em encargos, e quem não é Simples, 70%, olha, a empresa paga 70% do salário do colaborador em encargos. Pesadíssimo isso, né? Se a gente paga tudo isso, a empresa também tem a fatia que é do colaborador, é importante a gente sempre rever o que a gente está recebendo de volta. Como é que a gente revê isso? Na hora de votar. Opa. Vocês ouviram, né? E, finalmente, né, vamos falar dos indicadores de perfil da empresa no mercado. O que o mercado diz? Né? Então, assim, eu volto para fechar a nossa conversa, o nosso raciocínio em indicadores, a gente vai lá para a ponta de novo. Vou começar a trabalhar nessa empresa. Essa empresa é boa? Bom, as pessoas que trabalham lá me dizem isso. Tem gente que diz bem, tem gente que diz não. Mas cada um está falando da sua experiência. Quem fala mal da empresa, de repente, é porque é um mau colaborador, é um mau trabalhador. Então, ele vai falar mal da empresa e não vai falar dele, é óbvio, né? Então, como é que eu vou buscar referências sobre isso? Eu vou pesquisar no mercado. O que eu posso pesquisar? Vou saber, eu tenho como buscar qual o índice de reclamação dos clientes. Existem várias ferramentas, uma delas bastante conhecida, eu Reclame Aqui, né? Se eu quero comprar pela internet alguma coisa lá na Bemol, eu vou jogar a Bemol lá no Reclame Aqui para ver, opa, Bemol não tem reclamação de clientes, eu acho que vale a pena eu me arriscar, não vou me arriscar, vou fazer uma compra segura. Não vou correr o risco de comprar um celular e receber o tijolo no lugar. Então, eu vou pesquisar, se eu for pesquisar o índice de reclamação de clientes, né, eu vou conseguir enxergar um pouquinho do perfil dessa empresa. E o que RH tem a ver com isso? Que normalmente essas reclamações de clientes são relacionadas ao que diz respeito ao atendimento. E atendimento é responsabilidade do RH. Por que é responsabilidade do RH? Vamos lá, de novo a nossa roda fechando. Se eu tenho problema de atendimento ao cliente, interno ou externo, recrutamento, está selecionando bem as pessoas? Primeiro, recrutamento, está buscando as pessoas no local correto? Eu preciso contratar pessoas que vão atender deficientes auditivos. Eu tenho que buscar esses profissionais nos locais onde há mais chance de eu trazer gente capacitada para isso. Vou procurar a Associação dos Surdos, vou procurar a igreja que tenha... Estou falando bem assim, meu raciocínio imediato qual seria, né? Tem igreja que tem cursos de Libras, então vou procurar esse pessoal, vou pedir, daí eu começo a buscar outros lugares para recrutar pessoas. Então, o RH está recrutando no local correto? Recrutamento e seleção, usou as ferramentas corretas para selecionar esses profissionais ou não fez muito trabalho e contratou qualquer um? Contratou na pressa, contratou sem observar os pré-requisitos mais adequados. Treinamento também tem culpa no cartório, porque contratou, recrutamento fez bem, trouxe as pessoas corretas, selecionou bem as pessoas e treinamento orientou bem esses colaboradores que estão em processo de admissão. Ele orientou bem qual é a missão, visão e valores da empresa, isso ficou claro para as pessoas, o que se espera delas. Ofereceu treinamento em conhecimento técnico para essas pessoas? Mas elas disseram que já sabiam, a gente precisa treinar para ter uma uniformidade nesse padrão de atendimento. Treinamos as pessoas com técnicas de atendimento, de relacionamento, de conversa com as pessoas, com os demais? O RH, de um modo geral, né? Não importa qual área lá dentro, mas alguém do RH vai ter que fazer follow-up dos novatos. O pessoal foi contratado, foi treinado, beleza, se vira, ok. Não, tem que ter follow-up. Como é que elas estão indo? Primeiro mês, primeira semana, segunda semana, como é que estão indo? O que está melhorando? Qual a avaliação dos chefes? Qual a avaliação dos pares? Qual a avaliação dos subordinados? RH tem que fazer. Depois, treinamento volta. Está fazendo reciclagem para o pessoal, porque até aqui foi tudo bem. Venceu 3 meses, 90 dias, vencemos a barreira, beijinho, se vira. Não.
tem que fazer reciclagem, tem que relembrar, né? Eu recebo muita queixa do pessoal de treinamento, da equipe de treinamento, né? Eu faço reunião de assim, gente, o pessoal está contratado e está trabalhando sem saber, sei lá, vou usar um exemplo de Boticário que fica mais fácil, né? Sem saber falar muito bem da linha de cabelos. Poxa, mas na integração eu falei, a gente usa 3 horas do treinamento de integração para falar da linha de cabelos. Gente, quem está entrando, né, tá com o olho desse tamanho. Nossa, eu entrei, missão, visão e valores, cabelo, direitos e deveres, horário de trabalho, uniforme, blá, blá, alguma coisa, o cérebro desse cara, desse novato vai bugar e vai filtrar e vai jogar para lá, vai perder essa informação. Então, se eu quero garantir a informação, eu tenho que fazer uma reciclagem periódica para avaliar o que ele perdeu no início e garantir que seja entregue. RH não pode ser uma área que diz assim, bom, a minha parte eu fiz, lavei minhas mãos, agora tá dito. Não pode, não é nosso papel. Tudo bem, tudo andou perfeitamente até aqui, Cristina, mas e cargos e salários? Está vendo se está acompanhado com o mercado? Porque o camarada está feliz trabalhando, mas o salário não está dando para pagar as contas básicas, eu estou deixando de pagar água, luz, estou deixando de comprar biscoito para as crianças, não vai dar para manter esse cara. Então, cargos e salários têm que estar fazendo esses trabalhos frequentemente. Concorrente está pagando a mais, então, o que a gente pode fazer para compensar isso? Não é só aumentar salário também. Então, benefícios, está avaliando essas necessidades, elas estão sendo sanadas e, por fim, né, não se fala muito, mas é fundamental o papel de ouvidoria dos recursos humanos. Ou, normalmente, gerente de RH acaba assumindo esse papel, normalmente treinamento assume esse papel porque tem mais contato, está mais próximo das pessoas, mas muitas empresas hoje em dia terceirizam a ouvidoria, fica sob responsabilidade do RH. A ouvidoria é o quê? É um canal que o colaborador vai poder acessar para dizer assim, olha, lembra que vocês até falaram para mim na admissão que a gente pensa em clima, que vocês respeitam o ser humano, mas meu chefe vive me chamando de idiota. Ele tem que ter um canal onde ele vai poder, com privacidade, fazer a denúncia dele, que vai ser averiguada, né? A gente não vai pegar essa informação, sair correndo e bater nesse supervisor. A gente vai avaliar se isso está acontecendo mesmo, se pode ser treta também, né? Mas aí 3, 4 pessoas me relatam situações parecidas, a gente precisa chamar esse colaborador, esse gestor, para passar por treinamento e, em último caso, ir para o desligamento. Ufa, parecia simples RH, né? Parecia que era só botar as pessoas ali fazendo, mas quando a gente começa a avaliar as estatísticas, a gente vê que tem muito trabalho para ser feito, quanto mais eu cavocar, mais coisa sai. Como é que eu meço a estatística? O número de reclamações que eu tenho dos clientes versus a quantidade de clientes que foram atendidos no mês. Eu posso conseguir, RH consegue isso junto com a área comercial. Tá? Ou a área jurídica me diz, a gente está com 30 reclamações de clientes e o comercial vai me dizer, bom, no mês passado a gente atendeu 3.000 clientes, 30 clientes, o percentual está baixo, mas a gente quer zerar. Então, vamos trabalhar em cima disso. Recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, reciclagem, treinar gestores, né? Enfim, não para a roda, não para de girar. Outro excelente medidor, vocês já ouviram falar em GPTW, Great Place to Work? Ouviram falar nesse trabalho? Sim ou não? Não, professora. Bom, vamos lá. GPTW é uma empresa que tem presença mundial. Ela tem locação em vários países pelo mundo. E o objetivo dela é estabelecer um ranking das melhores empresas para se trabalhar. Vocês podem jogar no Google GPTW Brasil, se quiser do Brasil, mas pode pesquisar mundial, e aí vão aparecer várias chaves para você ir buscando os rankings. Então, lá você consegue saber qual a melhor empresa para trabalhar no Brasil, na América Latina, qual a melhor empresa do segmento de indústria dos últimos 2 anos e assim por diante. Neste momento, o site está desatualizado, obviamente, porque as medições cessaram,
né? A empresa que quiser participar desse ranking tem que pagar, tem que comprar um pacote para ser medido, para ser avaliado conforme essa medição. Então, eles vão dizer assim, ok, Cristina, você quer colocar ali tua empresa para passar pela medição? No Brasil, a gente aplica este questionário, vão aplicar e vamos trazer o ranking. Tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo. Ou então, uau, que legal, vocês estão no topo, no top of mind, né, das melhores empresas para se trabalhar. Bom, o que isso traz de legal para mim? Melhora para caramba a autoestima dos colaboradores, é um norte para a empresa, RH e outras áreas ficam sabendo, ok, estamos no caminho certo, e, gente, se torna uma empresa extremamente atraente para as pessoas trabalharem. As pessoas vão fazer fila para trabalhar dentro dessa empresa. Ok, aqui, enfim, né, o GPTW informa que colaboradores geram 61% mais de riqueza per capita para suas organizações e, em média, né, apresentam metade do turnover voluntário do que suas concorrentes. Está falando de empresas que estão posicionadas no ranking do GPTW. Elas são mais atrativas, então, entre as 150 melhores empresas para trabalhar, olha só, essas 150 empresas receberam 8 milhões e 600 mil currículos por ano, em média, cada uma dessas empresas, enquanto, em média, as outras empresas recebem 57 mil currículos por ano, para mostrar quanta gente quer ir trabalhar nessa empresa. E as ações dela, financeiramente, isso também tem reflexo, as ações dela faturam 11 vezes mais, em média, do que seus concorrentes que não estão ranqueados. Ok, gente, alguém ainda tem dúvidas de que vale a pena transformar a tua empresa numa grande empresa para se trabalhar? E alguém ainda tem dúvida de que o RH tem papel preponderante, fundamental, essencial dentro desse resultado, dentro dessa performance? Espero que não, né? Depois de tudo que a gente falou desde a nossa primeira aula, que a gente começa a fechar um ciclo aqui, tá? Então é isso, gente, é entender, RH tem que estar aqui dentro. Para fechar esse ciclo dos indicadores, o que eu vou dizer, fechando também o que eu comecei na primeira aula com vocês. Gente, eu sei que a gente vive num país que nem sempre dá para escolher o que eu quero trabalhar. Se eu estou desempregado, estou vendo minha família passar necessidade, eu vou pegar qualquer trabalho ou qualquer empresa porque eu preciso sanar esse problema, essa situação grave. Mas, né, se eu puder escolher, eu quero escolher a área que eu quero trabalhar, a empresa que eu quero trabalhar. Por que eu falo disso? Por que eu tenho esse discurso? Porque trabalhar em gestão de pessoas tem que ser uma escolha daqui. Não dá para escolher aqui pensando só aqui. Vou ser gestora de pessoas porque tem gente que ganha um dinheirão com isso. Né? Você não vai chegar a esse topo se você não estiver identificado com a missão da área de pessoas. Que exige, como toda área, bastante sacrifício, dedicação e investimento. E como a gente ouve muito falar do ranking de 5 estrelas, hotel 5 estrelas, restaurante 5 estrelas, né? Minha empresa 5 estrelas, enfim, né? Em RH, eu gosto dessa imagem, não são só estrelas, né? A última estrela tem que ser o coração, tem que estar aqui dentro da gente. Acho que já falei isso para alguns alunos que estiveram presentes e ouviram, né? Eu sou uma dessas pessoas, eu me sinto muito privilegiada, mas não é sorte, a conquista que custou caro, muito caro para mim, tive que abrir mão de muitas coisas, mas eu sou uma das pessoas que hoje pode dizer assim, eu não me canso com o meu trabalho porque eu me divirto muito, eu gosto muito do que eu faço, eu não tenho uma segunda-feira, eu não fico pensando, amanhã é segunda-feira, não, puxa que legal, amanhã é segunda-feira, puxa que legal, amanhã é domingo, bacana, vou almoçar com a minha família, vou ter mais tempo para as minhas coisas, mas da mesma forma eu sinto, que bom, amanhã é segunda-feira, legal, vou rever algumas pessoas, tem algumas coisas para resolver, porque eu gosto muito do que eu faço, eu sou realizada com essa atividade. E é isso que eu dedico para todos vocês que estão aqui hoje, né? Assim, vai atrás do teu sonho. Custa caro? Custa. Né? Custa caro pagar uma mensalidade de faculdade? Custa. Custa caro estar aqui nesse momento? Custa. Custa caro estudar efetivamente, rever o que a professora passou, né? Eu vou ver novela. Custa, mas isso com certeza vai te colocar num patamar diferenciado, vai te colocar em destaque, vai te colocar diferente dos demais profissionais. Isso não é sorte, isso é conquista. Valeu, gente. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Torço muito por vocês.